Olá, gentes! Hoje eu tenho uma dúvida que é comum de receber aqui na Scholars Academy e eu gostaria de ler a pergunta, então, e responder em seguida, tá? É de um aluno novo, aliás. Ele pergunta: no Python para iniciantes em inteligência artificial, o objetivo é aprender Python do básico e a aplicação no mundo IA, correto? Muito pertinente a pergunta. Este é o nosso curso mais voltado para iniciantes, seja adquirido de modo avulso ou dentro da formação continuada de 12 meses da Scholars Academy. Ele é o curso que começa desde o início, inclusive explicando Python para quem não entende programação. Ele fala das bibliotecas Python, como usar o Jupyter Notebook, mais precisamente o Colab, que é um Jupyter Notebook gratuito dentro do Google, virtual, qualquer um pode acessar. Fala de PEP8, fala de funções, fala de operações básicas, até passando por Machine Learning, supervisionada, não supervisionada, e finalmente consulta as APIs de Large Language Model e Small Language Models. Então é um curso bem completo, Python para iniciantes em IA, que inclusive muita gente acaba adquirindo de modo avulso, quando se sente insegura de estar na formação continuada, que tem coisas muito mais avançadas, né? Aí a pergunta fala da inferência bayesiana. Então o aluno ou a aluna aqui me pergunta: quando iniciou a parte da inferência bayesiana em diante, eu fiquei muito frustrado. Eu não tenho contato com estatística e com isso eu fiquei muito perdido nas explicações do instrutor. Fui tentando ir deixando de lado a parte mais teórica de estatística e foquei só na parte onde eu tenho que saber se tem que ser menor ou maior as porcentagens dos resultados dos modelos. Aí vem a minha pergunta: continua assistindo os vídeos, pois mais pra frente tudo que foi falado fará mais sentido ou não? Tenho que entender todos os conceitos explicados como de série temporal e etc. Essa pergunta, ela é maravilhosa, tá? Ela me remete, inclusive, aos meus tempos de universidade. Aí eu volto. Será que tudo o que me passaram de geometria analítica, álgebra linear e etc. foi obrigatório para que eu entendesse agentes de IA, engenharia de IA, LLMs em geral hoje em dia? Pessoal, esse tipo de conteúdo, seja inferência bayesiana, matemática pura e aplicada em geral, né? Ou estatística, no caso aí, teoria pesada de estatística, ela serve para abrir a sua mente. Muito difícil alguém lembrar de tudo que estudou na faculdade, por exemplo. Em geral, tudo que a gente estuda, ela vira um resumo e você só vai aplicar aquilo no trabalho que é essencial. É como se você usasse um tênis e no começo ele gera aquele calo no seu pé porque ele foi pouco usado. E na maioria das vezes, falando aqui de um tênis de corrida, ele só vai fazer a grande diferença quando você estiver correndo. Mas antes de correr, você precisa usar o tênis e, de fato, deixar ele lacear e se acomodar. Tá? Essa analogia vem agora, nem saí nem nada para falar aqui. Mas é exatamente por isso que a gente vê inferência bayesiana e várias outras teorias em machine learning. O próprio conceito de machine learning, tá? Muita gente tem pulado, porque ele é uma outra área da inteligência artificial, até que ficou mais conhecido do que a IA generativa, que não necessariamente é essencial para quem vai construir agentes de IA, por exemplo. Quem vai construir agentes de IA precisa estar muito mais inteirado em banco de dados vetoriais, entender alucinação, como evitar, aplicação de guardrails, APIs de LLMs e SLMs, diferentes plataformas, segurança de agentes de IA, como evitar prompt injection. Esse é um assunto muito diferente de quem estuda, por exemplo, XGBoost, Random Forest. Todavia, a gente colocou isso no Python para iniciantes em IA justamente para que você tenha contato com esse mundo. Você só vai eventualmente se aprofundar
entender e de fato ficar bom no assunto se você tiver um emprego ou alguma função, uma empresa, um produto que exija que você se aprofunde no assunto. Então, por exemplo, voltando à minha própria experiência, muito provavelmente eu não lembro nem 1/10 da teoria de geometria analítica e álgebra linear que eu vi na faculdade. Todavia, eu sei o suficiente para entender como aplicar isso em Machine Learning e IA, generativa em geral. Eu entendo quando usar, eu sei quando buscar uma informação que eu não tenho, ou um assunto que eu não entendo, né? Em Machine Learning a gente fala muito de redução de dimensionalidade, tudo isso envolve matrizes, tudo isso envolve cálculo matricial. Não lembro de cabeça agora como era combinar as colunas e haviam coisas chamadas, eu estudei tanto no Brasil quanto no exterior, chamado eigenvectors, né? Os autovetores, autovalores em português. Se eu for relembrar essa teoria, se eu quiser, de fato, eu vou ter que sentar e estudar. Todavia, eu já sei como evitar o curse of dimensionality, o excesso de dimensões que não vão trazer nada, só vai trazer problema para o modelo de machine learning, por exemplo. Graças à teoria, graças ao que eu vi no passado. Então, trazendo aqui para o aluno que está vendo isso e está achando inferência bayesiana difícil, aquilo é meramente para você ter a sua mente expandida. Eu recomendo fortemente que você estude o assunto, complete o Python para iniciantes em IA e torne aquilo e o resto dos outros cursos algo prazeroso. E como isso pode ser algo prazeroso? Você estudando toda a teoria, principalmente a parte prática, tá? Não só a teoria, mas a parte prática, e pensar em soluções reais que possam ser aplicadas no seu trabalho ou qualquer assunto que você goste. É assim que se aprende de verdade. Ninguém tem que ficar martelando um assunto que não gosta. Isso não funciona. De tudo que eu mencionei aqui, a grande maioria das disciplinas de universidade, até mesmo ensino médio, eu não lembro, porque não me interessava, não achava interessante. Naturalmente a gente vai gravar aquilo que é interessante. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai achar inferência bayesiana um assunto interessante. Embora para várias atividades ligadas à estatística, não necessariamente IA generativa ou mesmo machine learning, você terá que dominar esse assunto. Então o que vai ditar se é importante ou não é a grade curricular, mas sim onde você vai trabalhar, a função que você vai exercer e situações do dia a dia, tá bom? Não existe uma regra do tipo entenda a inferência bayesiana, senão você não vai conseguir entender engenharia de IA. Não existe isso. Teorias como inferência bayesiana são para expandir a sua mente, entender a usabilidade e mesmo que você ache difícil a aplicação, saiba onde buscar quando houver a necessidade. Bom, espero que eu tenha te dado uma resposta muito bem elaborada e conte comigo, já que você é aluno da Escolas Academy, para tirar quaisquer outras dúvidas. E todos os outros alunos também. Muito obrigado e até breve.